Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, último vídeo do ano, último vídeo da nossa semana especial aqui de fim de ano, 2 semanas de vídeos de segunda a sexta. Então chegamos ao fim, né, de mais um ano. E hoje eu escolhi aqui um caso que aconteceu em 1998, no último dia de 1998, que aconteceu na Nova Zelândia. Eu posso dizer para vocês que esse é um dos maiores mistérios por lá. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, como é o de hoje, casos de desaparecimento, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa o like, isso é fundamental, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Christy Bentley. Christy Mary Ann Bentley nasceu no dia 18 de janeiro de 1983, em Christchurch, na Nova Zelândia. A filha mais nova do casal Jill e Sydney sempre foi descrita como uma menina vibrante que se mostrou ser muito criativa e conseguiu se expressar através das aulas de teatro e poesia. Na escola, era muito querida por todos e tinha um grupo de amigos bem unidos. Em 1998, ela estava com 15 anos e no último dia do ano, ela se encontrou com um de seus amigos da escola e os dois conversaram em uma biblioteca da cidade de Ashburton, onde ela morava com a sua família. Depois de fazer algumas compras, as duas almoçaram e perto das 2h30, a irmã dessa amiga deixou Christy em casa. Quando ela chegou em casa, seu irmão mais velho, John, disse que o seu namorado ligou e pediu que quando ela chegasse em casa retornasse a ligação. Então foi o que ela fez, ela discou o número e tal, só que o garoto simplesmente não atendeu o telefone, então ela não se preocupou e falaria com ele mais tarde. Depois disso, ela decidiu dar um passeio com a cadela da família chamada Abby. Era bem comum ver Christy e Abby pela redondeza passeando, e nesse dia não foi diferente. Seu irmão não a ouviu sair de casa. Perto das 3 horas, uma menina chamada Sarah Hard viu Christy com a sua cadela e acenou como de costume, e tudo parecia normal naquele momento. A jovem foi em direção ao rio da cidade para passear. Mais ou menos umas 4h30 da tarde, o namorado dela ligou novamente, o John atendeu o telefone e foi nesse momento que ele percebeu que fazia um bom tempo que sua irmã tinha saído e não tinha voltado. Normalmente, as caminhadas, o passeio que ela dava com a cadela da família não demorava tanto tempo assim, então ele acreditou que tinha alguma coisa errada. Nesse momento, a mãe deles, a Jill, chegou em casa e ele contou o que aconteceu. Então a gente diz que eles fizeram as primeiras buscas ali nas ruas para ver se encontrava alguma pista. Talvez ela parou para conversar com alguém, se atrasou, né, passou do tempo de costume, mas a jovem não estava em lugar nenhum. A mãe ligou para o namorado da Christy, ele disse que não sabia de nada, que não viu a namorada naquele dia, não conversou com ela, então a mãe deu mais uma procurada pela redondeza, não encontrou nada, então ela decidiu voltar para casa caso a Christy retornasse. Agora em casa, ela e John concordaram em esperar até às 6 horas antes de fazer outra busca, caso Christy voltasse por conta própria. Quando deu o horário, John saiu para fazer mais uma busca. Um pouco depois, seu pai chegou do trabalho. Quando o homem soube da notícia, imediatamente ele ligou para a polícia. Depois que a polícia se envolveu, a busca tornou-se rapidamente mais intensa ao longo da noite, com uma mistura de policiais, familiares e amigos vasculhando a área em busca de Christy. Essa primeira busca continuou durante toda a noite, mas infelizmente nada foi encontrado. Por volta das 9 horas do dia seguinte, Abby, a cadela da família, foi encontrada ilesa, amarrada a uma árvore em um matagal próximo a um trecho do rio que Christy costumava caminhar. A cadela foi encontrada amarrada a uma árvore com uma guia do mesmo tipo que a família possuía, porém a família inicialmente acreditou que a guia não pertencia a eles. Na região também foram encontrados peças de roupa, incluindo roupa íntima, que a família confirmou que eram de Christy.
Nos próximos dias, a polícia fez uma intensa busca por Christie. Inicialmente, a busca se concentrou no município de Ashburton, mas se expandiu para cobrir uma área muito maior de Canterbury. O exército da Nova Zelândia enviou tropas para ajudar nas buscas. Em 17 de janeiro, 2 homens na área de Camp Gale, em Ruaaki, a cerca de 40 quilômetros de Ashburton, encontraram um corpo humano em decomposição e um canteiro de vegetação alta e pinheiros. O corpo estava deitado no fundo de um aterro íngreme, coberto com uma fina camada de galhos e folhas. Através de exames foi confirmado que o corpo era de Christie Bentley. Ela foi colocada em posição fetal e estava totalmente vestida com o que ela foi vista pela última vez, com exceção da roupa íntima, que foi encontrada nos dias anteriores. Quando a sua mãe Jill recebeu a notícia que encontraram o corpo de sua filha, ela passou mal. Já o Sid, o pai, perguntou se ela foi encontrada por acidente ou se alguém tinha visto algo, o que chamou a atenção do detetive que deu a notícia para a família. O corpo de Christie foi encontrado um dia antes dela completar 16 anos. Seus amigos ficaram arrasados com a notícia, pois acreditaram que ela seria encontrada com vida e bem. Uma de suas amigas até fez um bolo para o seu aniversário. Ela ficou muito triste e frustrada quando recebeu a notícia. Christie morreu com um único golpe na nuca. O patologista determinou que ela morreu logo que o ferimento foi causado. O acesso ao local era limitado, por isso transportar uma adolescente de 54 quilos não foi uma tarefa fácil. Os resultados dos exames sugeriram uma hora da morte entre 13h30 e 7 horas da noite daquele dia em que ela desapareceu. A decomposição do corpo tornou impossível dizer se ela foi abusada sexualmente. A área em que o corpo da Christie foi encontrado é utilizado por cultivadores ilegais de maconha, e foram eles que encontraram o corpo. De início, eles não queriam falar para a polícia que encontraram, ficaram com medo de ter algum problema com a lei, mas eles viram que era algo muito importante para o caso. Eles sabiam que do desaparecimento da Christie e tal, até imaginaram que fosse o corpo da jovem, então eles decidiram falar para a polícia o que eles encontraram. Após a descoberta, a polícia fechou a cena e ordenou uma zona de exclusão aérea sobre a área enquanto conduzia as investigações. Eles conduziram um extenso exame de cena ao longo de vários dias e tiraram moldes de gesso de marcas de pneu na área. A polícia pediu ajuda ao público em relação a veículos que possam ter sido vistos na área em que ocorreu o desaparecimento de Christie. Uma longa lista de suspeitos em potencial surgiu. Um deles era o trabalhador rural Barry Hepburn, então com 52 anos, que passeava com seu cachorro ao longo da trilha do rio e foi visto na área. Ele tinha a idade mental de um jovem adolescente. Ele não apareceu para trabalhar no dia do Ano Novo e, quando foi visto pela próxima vez, estava estranhamente lavado e barbeado, o que não era comum. A polícia fez uma série de investigações, mas não encontrou nada. O residente de Ruacaia, Charlie Smith, que repintou seu carro Ford Falcon após o desaparecimento e que se gabou de ter desempenhado um papel na morte de Christie, também foi examinado de perto pelos policiais para ver se encontravam alguma coisa, mas nada foi encontrado que ligasse ele ao caso. Uma van Comer verde, considerada rara, vista na área no momento do desaparecimento de Christie, roubou milhares de horas da polícia, mas nunca foi encontrada. Não sabem quem dirigia, mas sabemos que é uma van muito rara, muitas vezes utilizada por turistas, e possivelmente teve na Nova Zelândia apenas 2 dessas vans. Então foi muito difícil, a polícia investigou muito, mas não encontrou nada. A polícia focou nos seus familiares para ver se alguém tinha algum envolvimento, e o foco da polícia foi o irmão John e o pai dela, o Sid. Isso porque o Sid ele deu uma declaração meio estranha para a polícia, ele mudou um pouco a sua versão. Então a polícia fez uma série de exames na casa deles para ver se encontrava alguma coisa, mas eles não encontraram nada, até utilizaram o luminol para ver se encontravam sangue, mas nada foi encontrado. Sid não foi capaz de fornecer um álibi forte para seu paradeiro naquele dia. Ele inicialmente alegou que estava em Christchurch na época, mas depois afirmou que havia batido com a cabeça na porta de um armário e esquecido que na verdade estivera em Ashburton naquele dia. Membros da família afirmaram acreditar que Sid ficou com vergonha de admitir o que ele fez naquele dia, mas acreditam que ele não esteja envolvido no assassinato de forma alguma.
A polícia consultou um detetive britânico que disse que provavelmente o responsável por aquilo era alguém que conhecia a Christie devido como o crime foi cometido e como seu corpo foi encontrado. Apesar disso, a polícia nunca apresentou acusações contra o Sid ou o John, sugerindo que nenhuma evidência forte de seu envolvimento foi encontrada. Em 2018, a polícia confirmou não acreditar que Sid ou John estivessem envolvidos no crime. Em março de 2017, a mídia noticiou que a polícia estava investigando um homem chamado Russell John Tully, um homem local que assassinou 2 funcionários no escritório de trabalho de renda de Ashburton em 2014, que ele poderia ter algum envolvimento no caso da Christie. John Tully era conhecido por acampar na área de Ashburton, onde a garota desapareceu. Ele negou todas as acusações. No ano seguinte, a polícia o descartou como suspeito depois que ele deu um relato detalhado onde morava e trabalhava durante o desaparecimento de Christie. Muitos acreditam que o caso finalmente vai ser concluído, vai ser resolvido devido às novas técnicas de DNA. Foi encontrado DNA na coleira da cadela e também na roupa que foi encontrada da Christie, na roupa íntima, e isso pode ser muito importante para o caso finalmente ser concluído. Em 2015, o pai de Christie, Sid, faleceu de câncer no esôfago. Sid ficou internado no hospital antes de morrer e por lá um amigo foi visitá-lo e disse que Sid já sabia que iria morrer, mas em suas últimas palavras ele não confessou nada, o que já era de se esperar segundo esse amigo, já que ele acredita que Sid ele foi apenas perseguido pela polícia em certo momento porque ele era um alvo fácil e o único erro de sua vida foi se afundar no álcool. Um detetive que participou do caso tem uma versão diferente do que aconteceu. Para ele, Sid chegou em casa pouco mais das 16 horas daquele dia e descobriu que John matou Christie, talvez acidentalmente. Juntos, eles embrulharam o corpo dela em uma lona, colocaram no carro da família e Sid dirigiu até o desfiladeiro de Hawkeye para esconder seu corpo com cuidado. John foi deixado em casa para lidar com a Jill e Sid voltou por volta das 6h15. Sid ou John então plantaram a cadela no local que depois ela foi encontrada. Quando o detetive apresentou essa teoria para Jill, ela ficou chocada e acreditou que o intervalo de tempo para cometer tudo isso era muito curto. Ela não conseguiu ver Sid elaborando um plano tão detalhado em questão de minutos enquanto se recuperava da morte da sua filha tão amada. Ela acredita que o marido teria ligado para a polícia e não teria acobertado o filho. Nós sabemos que o Sid era alcoólatra e ele tinha algumas crises de raiva quando estava bêbado, mas seus familiares falaram que ele não era capaz de bater em alguém, até que ele se separou da Jill, porque, segundo a Jill, foi ela que pediu a separação porque ela não aguentava mais ver o marido bêbado. Então, não foi por causa da morte da filha, não tem nada a ver, foi por causa desse problema que ele tinha com o álcool. Só o que é estranho nesse caso é aquela versão que ele deu para a polícia, que ele não sabe, ele não consegue confirmar o álibi dele, ele não consegue dar um álibi sólido para a polícia do que ele fez naquele dia. E é claro que por causa disso, muitos acreditam que ele está envolvido na morte da sua filha. Também, em 2015, uma mulher não identificada se apresentou para dizer que ela suspeitava que o seu ex-namorado estava envolvido no assassinato. Ele era um suspeito na investigação original e os dois foram entrevistados pela polícia e pela mídia na época em relação ao caso. De acordo com uma entrevista com ela em 2015, seu ex-namorado admitiu que estava envolvido na morte em várias ocasiões quando estava bêbado. John Bentley, o irmão, mora no exterior e está terminando o doutorado em astronomia. Ele diz que está apenas tentando viver de uma maneira normal e ele tem vários amigos que ajudam ele a passar por isso. Ele entende que continua sendo uma pessoa de interesse no caso e ele fica muito triste com isso porque ele deu a sua versão para a polícia, ele nunca mudou nem uma vírgula e ele não sabe por que a polícia ainda acredita que ele tem algum envolvimento. Nós sabemos que o John e a Christie tiveram assim alguns problemas que a gente até considera normais em relação a um irmão e uma irmã. Tiveram algumas discussões, a Christie não gostava porque ele fazia mais o estilo meio nerd, então ela tinha um pouco de vergonha dele, mas provavelmente isso não foi um motivo para a morte de Christie, que ainda continua um mistério. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês,
um dos maiores mistérios da Nova Zelândia. Ninguém consegue dizer exatamente o que aconteceu. A polícia trabalha ativamente nesse caso, os detetives, também agora com novas técnicas de DNA para ver se eles conseguem descobrir quem foi o responsável por isso. E isso está se tornando bem comum de casos mais antigos, de 20, 30 anos atrás, serem concluídos agora por causa do avanço da tecnologia, novas técnicas de DNA e tal. Então a gente torce para que isso aconteça nesse caso. E o que vocês acham? Será que o pai teve algum envolvimento, o irmão, ou se foi uma pessoa completamente aleatória, talvez um amigo da família que a polícia não entrevistou direito, já que aquele detetive, ele disse que acredita que o responsável por isso é alguém que conhecia a Christie e que não foi um crime aleatório. Deixo esses minutos finais aqui desse vídeo para agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram esse ano. O canal cresceu muito, muito mesmo. Então eu agradeço muito a todos vocês que são inscritos aqui do canal, que assistem os vídeos, que deixam like, comentam, me seguem no Instagram e tudo mais. Foi um ano muito incrível aqui no canal, um ano muito positivo. O canal cresceu muito, até eu fiquei surpresa com a quantidade de seguidores que a gente conseguiu aqui ao decorrer do ano. Então eu agradeço muito a vocês. Desejo um excelente 2022 para todos nós, com muita saúde, que com certeza é o mais importante, e que seguimos firmes aqui, que na próxima semana, já em 2022, voltamos com os nossos vídeos de segunda, quarta e sexta. Normal, eu sei que vocês gostam, né, mas não dá para trazer sempre vídeos todos os dias, é muito cansativo tudo, então às vezes eu não consigo, mas não se preocupem que 2022 teremos mais especiais e tá chegando 100 mil, e eu quero, né, ver o que vocês vão ganhar de presente de 100 mil. Vocês já tiveram um presente aqui de fim de ano, então vamos aguardar para ver o que teremos no nosso especial de 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui no canal e seguimos forte para 2022. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.